A paz do Senhor, meus irmãos, eu estou diante da presença de Deus e de todos vós. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus, porque assim, eu estou muito feliz hoje. Deus restaurou meu relacionamento. Durante o meu deserto, eu lutei bastante espiritualmente. Deus fez muitas promessas, irmãos, mas no final ele me honrou. Hoje eu estou vivendo o cumprimento das promessas de Deus na minha vida e é um motivo de eu estar muito feliz. Assim, eu não sei como explicar o que aconteceu. É tudo pela fé mesmo. Irmãos, eu estou mandando esse testemunho. Eu peço, né, que por favor, que o irmão Alan e o irmão Guapo, que os dois postem no canal deles. Se tiver algum inscrito no canal do irmão Alan que não esteja, que eu acho muito difícil, mas que não esteja inscrito no canal do irmão Guapo, que eles ouçam. E se tiver algum irmão que esteja inscrito no canal do irmão Guapo e não esteja no canal do irmão Alan, que esses irmãos também ouçam. O meu testemunho é para edificar a fé de vocês, para vocês acreditarem como eu acreditei, que quando a gente persevera até o fim, Deus nos honra. O meu deserto, ele começou em outubro de 2019, no começo de outubro, após um áudio, né? Eu tava na casa da minha sogra. O meu é relacionamento, tá, irmãos? É namoro. Eu tava na casa da minha sogra, né? E eu achei no WhatsApp do meu namorado, né? Um áudio dele mandando pra irmã dele. E nesse áudio, é um áudio que ele mandou pra irmã dele 5 e pouco da manhã. Na época, os dois moravam juntos na mesma casa, falando assim pra ela que ele estava num lugar e que quando fosse de manhã, ele buscaria ela para os dois irem trabalhar juntos, porque os dois trabalham na mesma empresa. Aí, ok, quando eu vi aquele áudio, eu fucei o celular dele todinho. Eu não tinha muito esse hábito, mas teve uma época que eu tava fazendo muito isso. Então, assim, eu achei esse áudio e estranhei. Eu falei assim, nossa, 5 e pouco da manhã ele mandando esse áudio pra irmã dele. Detalhe, no áudio eu senti uma coisa muito ruim. No áudio tava um lugar meio silencioso e tinha, tipo, um suspiro de uma mulher, como se tivesse uma mulher, uma moça perto dele, né? Aí ele tava deitado, eu fui questionar ele, pedi uma satisfação daquele áudio e ele ficou muito nervoso, o adversário tomou ele se transformou, irmãos, ele brigou comigo, falou um monte pra mim, sabe, quebrou meu celular, ficou revoltado, sabe, e o adversário tomou ele de uma forma horrível. No dia tava só eu, a mãe dele e ele na casa. A irmã e o pai não estavam. Foi na parte da noite, foi entre a noite de uma quarta e a madrugada de uma quinta. Então, assim, aconteceu tudo isso, eu fui bastante humilhada. A mãe dele, que sempre me amou, sempre gostou muito de mim, ficou muito magoada com a situação. E ele falou naquele dia que ele não queria mais ficar comigo, que a gente não daria certo juntos. Irmãos, eu nunca fui uma mulher rixosa, eu nunca fui uma mulher ignorante, mal educada, infiel. Eu nunca fui, irmãos. Eu sempre fui muito assim carinhosa, respeitadora, fiel, né? Que é uma obrigação nossa, mas tem muita gente que acha que não, que acha que faz isso porque tá fazendo um favor pro outro. Mas assim, por eu conhecer a palavra, por eu congregar, ter crescido na igreja desde pequenininho, conhecer a palavra, eu sei o que é certo e o que é errado. E então assim, eu sempre me esforcei para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Eu sempre me dediquei muito nos meus relacionamentos, né? Esse é o meu terceiro namoro. Eu sou jovem, eu tenho 26 anos. E até então, antes de eu entrar no deserto, eu não tinha desejo de casar agora. Eu queria viajar, queria passear, sabe? Eu não queria casar. Eu achava que eu não precisava casar agora, que podia demorar mais um pouco. Mas hoje eu entendo que esse deserto foi para que Deus abrisse os meus olhos de que eu estava fornicando, eu estava fazendo a coisa errada. Continuo, irmãos, porque os irmãos vão entender ao decorrer do meu testemunho como está a minha vida hoje. Mas hoje eu tenho uma cabeça, um pensamento totalmente diferente do que eu tinha há 8 meses atrás. Enfim, o meu deserto começou, né, a partir desse dia. Até então eu achei que, sabe, que essa discussão, que esse desentendimento, né, que esse término, de repente, ia durar uma semana, 2 semanas, uns 15 dias no máximo. Mas os dias foi passando, né, ele foi ficando com raiva de mim, né, ele guardou uma mágoa muito grande de mim. Na época eu achei uma injustiça, porque assim, irmãos, até para mim abordar ele, para fazer aquele questionamento daquele áudio, eu fui com educação, só que ele falou que eu gritei, que eu tratei ele mal, que eu desrespeitei ele dentro da casa da mãe dele. Enfim, o adversário cegou ele de uma forma horrível. E isso refletiu muito em mim. Eu fui bastante ofendida,
por conta disso. Aí, irmãos, tudo bem. E o nome do meu amado é Eduardo, tá? O Eduardo não me procurava, não queria falar de voltar, eu tava começando a ficar preocupada e tudo bem. Nessa época eu tava congregando muito, tava entregando muito na mão de Deus, tava muito nervosa, sabe, irmãos? Eu tava muito chateada, de verdade, eu fiquei muito triste, isso me abalou muito. Porém, eu tava sempre indo pra igreja, sempre congregando. Uns 2 meses depois, eu tava eu tinha saído da igreja, né? Tava com o coração um pouquinho agitado. Eu saí da igreja, era pra eu ter saído super bem, super calma, tranquila. Aí, só que não, eu saí da igreja, sabe, com o coração aflito, angustiada. E ok, próximo da igreja tem um ponto de ônibus que eu pego o ônibus pra vir pra minha casa. E eu tava sentada no ponto de ônibus e passou um carro muito parecido com o dele, com um som muito alto, tocando uma música do mundo. Um funk, assim. Aí, na hora que eu senti o carro vindo, eu sabia que o carro parecia muito o carro dele. Era um carro que chamava atenção na época, né? Aí eu falei, nossa, será que é ele? E era uma moça dirigindo o carro. Sabe, o som tava no último volume, o carro, sabe? Aí eu falei, ah, não, é uma moça, não é ele, né? Ok, beleza. E eu congregando, indo buscar sempre a Deus. Aí, um pouco depois disso, né? Eu teve uma semana antes do fim do ano que eu fui congregar a semana inteira. Eu fui congregar a semana inteira, né, todos os dias da semana, buscando a palavra, e Deus falou assim, ó, antes do ano acabar, eu vou fazer uma surpresa. Você vai passar a virada de ano abraçada com a sua bênção. Aí eu fiquei falando assim, nossa, será que Deus vai restaurar meu relacionamento no final do ano? Será que essa minha bênção é o Eduardo? Aí eu fiquei naquela fé, naquela expectativa. Quando foi uma semana antes do ano novo, ele me procurou, mandando mensagem, sabe? Como se nada tivesse acontecido. A gente ficou uma semana se falando, ele aparentava tá com bastante saudade de mim e aparentava que queria se reaproximar de mim. Até então fiquei bastante feliz, eu falei, a restauração deve estar já acontecendo, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Mas não, irmãos, eu ia ainda andar mas tinha um chão para andar ainda, né? Aí eu peguei, né, fiquei bastante contente, tudo. Quando foi na véspera do ano novo, entre o dia 31 e o dia 1º, ele me procurou, ele foi na minha casa. Aí ele apareceu na minha casa, conversando comigo e tal. Até então a gente não tinha voltado, né? Nada, a gente tava conversando. Aí ele foi me mostrar uma conversa no celular dele, de uma prima dele, que tava lá na casa dele, um pessoal que tava lá, né, na família dele, passando o final de ano lá. Aí eu vi que o fundo da tela tava a foto dele de uma moça, abraçado. Aí eu falei assim, nossa, você já tá namorando? Aí ele falou assim, ele percebeu que eu vi, acho que ele não percebeu que eu ia conseguir ver. Aí ele falou, namorando? Aí ele, ah, não, essa é uma moça que eu tô ficando. Na verdade, eu conheci uma moça, é, ela é assim, é assim, é assim. Começou a falar as qualidades da moça. Aí, sabe, meu coração aflito, angustiado, eu falei, ai, meu Deus, ele conheceu uma pessoa. Eu fiquei por dentro, né? Por fora, eu tava fingindo que eu não tava, tipo assim, não tava ligando tanto, né? Que fosse uma coisa normal, mas por dentro eu ficava, Senhor, eu tô orando, eu tô buscando tanto. E, ai, essa notícia, meu Deus do céu, uma OM, misericórdia. Aí ele falou, mas eu não tô com ela, a gente discutiu, né? Nossa, a gente teve uma discussão muito feia, eu fui pra cima dela. Ele falou coisas horríveis, irmãos, que aconteceu entre ele e essa moça. Aí eu falei, nossa, sério? É sério, e eu não gosto dela, eu não quero ficar com ela, assim, é uma pessoa muito boa, mas o problema talvez esteja em mim mesmo. Aí eu falei, ah, tudo bem. Só que assim, irmãos, eu não tava preparada para uma OM. O Eduardo, ele é um rapaz bonito, chama atenção, tem um bom emprego, né? Tanto que durante esse tempo que a gente estava separado, ele foi promovido, ele adquiriu um cargo muito bom na empresa, né, de liderança. Então, assim, essa moça apareceu nesse exato momento. Mas tudo bem. Aconteceu isso, ok, foi pela permissão de Deus. Aí tá bom. Isso foi na virada do ano. Aí ele passou a virada do ano comigo, mas também não aconteceu nada, entre a gente nem beijo, nem selinho, nem nada, né? Ele falou assim, nossa, eu cheguei perto de você, me deu uma dor de cabeça muito forte, aí eu quero descansar. Ele descansou na minha casa, quando foi no dia 1º de manhãzinha, ele foi embora. Ok, passando depois disso, quase uma semana, eu fui congregar, eu busquei a palavra.
O Senhor, a palavra veio, sabe, o Senhor fez muitas promessas lindas para o meu ano, que seria um ano de bênçãos, de realização, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, sabe? Foram muitas coisas lindas que o Senhor estava me prometendo. Porém, a minha realidade mesmo estava totalmente diferente do que eu estava ouvindo, né, das profecias. Mas tudo bem, amém, guardei aquilo no meu coração e ele, mesmo, né, me contando sobre aquela moça, me mandava mensagem. Aí ele começou a me mandar mensagem continuamente. Mandava mensagem e tal, e eu sabendo que ele tava com a outra pessoa, né? Mesmo ele falando que não, a gente sempre sente que tá. Aí, irmãos, quando foi em janeiro, assim, depois do... na segunda quinzena de janeiro, acho que depois do dia 10, entre o dia 10 e o dia 15, ele me mandou uma mensagem falando que queria falar comigo. Aí ele, eu quero falar com você, que não sei o quê. Ok. Ele me mandou mensagem, ele falou que queria falar comigo, a gente acabou se encontrando numa folga dele, né? E ele falou que queria ficar comigo, que me amava, que não estava feliz com a outra pessoa, né? Que a outra pessoa tinha várias qualidades, só que não era mulher para ele, que não sei o quê, porque é muito difícil ficar com uma pessoa gostando da outra e tal, amando a outra. Ok, tudo bem. Até então eu falei assim, então a minha restauração já tá acontecendo, glória a Deus, aleluia, recebi ele de volta, aceitei ele de volta. Só que assim, irmãos, a gente ficou juntos durante um mês, né? Até então, eu fazia, tipo assim, eu falava, ai, Senhor, antes disso, antes de ele me procurar, eu falava pra Deus, eu falava assim, ai, Senhor, meu aniversário é dia 2 de fevereiro, o meu presente de aniversário, eu quero que ele passe comigo. Ai, Senhor, dia 20 de janeiro tem o aniversário da minha tia, uma tia que eu amo muito. Eu peço que nesse dia ele vá para essa festa comigo, que a gente já volte, que a restauração aconteça. Eu quero ir para o aniversário da minha tia com ele e eu quero passar o meu aniversário com ele. E orei a Deus e para a honra e glória do Senhor isso aconteceu na época, né? Eu fiquei muito feliz, né? Foram duas coisas que eu pedi a Deus em oração e o Senhor realizou na minha vida. Amém, glória a Deus. Aí, irmãos, depois disso a gente já estava bem, assim, aparentemente estava bem, só que eu estava com aquele aperto no coração, né? Ai, meu Deus, será que realmente ele esqueceu dessa moça? Será que realmente essa moça sumiu da nossa vida? Só que assim, alguma coisa dentro do meu coração dizia que ainda a obra não estava completa. Aí, ok, quando foi um belo dia, ele falou pra mim assim, Mayara, tá acontecendo uma situação que eu acho que você não vai gostar. Aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou assim, a OM, a pessoa, né? Ela pediu pra minha mãe cuidar do filho dela. Aí eu falei assim, sua mãe cuidar do filho dela? Mas seus pais sabem que a gente acabou de voltar e eles vão aceitar cuidar do filho dela. Eu não sei. Ela fez amizade com a minha mãe, parece que as duas já estavam conversando pelo WhatsApp e ela pediu pra minha mãe cuidar do filho dela, de 3 anos. Irmãos, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão triste, sabe? Porque eu fiquei chateada com os pais dele. Eu falei, nossa, como eles aceitam assim, né? E se fosse o contrário? Será que eles iam achar normal? Eu pedi para meus pais, para minha mãe cuidar da filha do meu ex-ficante, o namorado, sendo que eu tô voltando com o Eduardo, será que eles achariam normal? Irmãos, eu fiquei muito triste, fiquei muito desanimada na época, né? E bem na época a mãe dele ainda não tava falando comigo, né? Desde aquela vez da discussão, a mãe dele pegou uma mágoa muito grande, o adversário cegou a família dele. Então, assim, eu tava muito triste, né? Eu tava me sentindo muito injustiçada, irmãos. Eu orava muito, eu clamava muito por justiça. Aí, ok, ela colocou lá o filho dela pra mãe dele cuidar. Ok, tudo bem. Depois foi passando os dias, eu fui me acostumando, mas com aquele aperto no coração, sabendo que não daria certo. Quando foi no belo dia, eu acho que cerca de uns 20 dias depois que a mãe dele estava cuidando da criança, a gente estava dentro do carro e ele começou a me falar do menino, porque ele disse que se apegou muito com o menino. Aí ele, eu fui na casa da minha mãe, eu tava na casa da minha mãe, aí a criança tava lá, que não sei o quê. É uma criança muito espertinha, muito inteligente. Nossa, é assim, a criança fica me chamando de pai, de papai, que não sei o quê. Irmãos, aquilo me fazia muito mal, porque ele acabou de conhecer essa moça, ele não é pai dessa criança. Sabe, tudo bem, a criança, ele falou que o pai da criança morreu, ok, mas isso não era um problema nosso. Eu não tenho raiva de criança, eu tenho 2 sobrinhos que eu amo demais. Só que assim, irmãos, não tem como eu aceitar ele, Deus prometer que vai me trazer ele liberto, sendo que ele vem com uma bagagem, assim, com uma criança que não é filho dele, sabe? E uma criança que ele acabou de conhecer, irmãos, não tem poucos meses que ele tinha conhecido aquela criança. Então, por mais que ele goste, eu gosto da criança, uma criança boazinha, uma criança que se deu bem comigo, não é o meu filho, Maiara. Então, assim, agora ele, a mãe dele lá e eu cá.
Eu achei que fosse acontecer isso, irmãos, mas nessa época, ele, pelo que eu tava entendendo, não. Ele tinha se apegado muito com a criança, tava com pena da criança, né? Ai, a minha mãe tá adorando cuidar da criança, a minha irmã também tá se dando muito bem com a criança, meu pai. Aí eles têm muita pena da mãe dele, porque a mãe dele conta isso, conta aquilo. Ok, eu só ouvia. Aí dentro do carro, né, ele me contando sobre isso, aí eu peguei e falei assim, se a mãe, pra mãe dele não ficar indo, porque ele falou que a mãe dele deixava a criança muito cedo e pegava a criança muito tarde. Aí eu falei assim, eu fiz um comentário, eu falei assim, se a mãe dele pega a criança muito cedo e deixa ele lá muito tarde, porque a sua mãe não fica com a criança por um tempo e pelo menos durante a semana fica praticamente morando com a sua mãe, para a mãe dele não precisar ficar pegando e levando a criança. Eu já falei isso, irmãos, para ver se ele assim falava, convencia a mãe dele a tipo deixar o menino morando lá, para a mãe dele, para a mãe da criança não precisar ficar indo lá sempre, né? Mas a gente é errado em tentar convencer o homem com as nossas palavras, né? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Aí ele falou assim: não, mas a mãe dele não ia conseguir fazer isso, ela não ia conseguir ficar sem o filho dela. Aí eu falei assim: talvez sim. Aí ele falou assim: não, né, Mayara? Ela já fica sem ele o dia inteiro, né? Ela não vai aguentar ficar sem ele mais tempo. Aí eu falei assim, tá. Ele falou assim, é porque a vida dela é muito corrida, ela faz isso, ela faz aquilo. Começou a falar de novo tudo que a moça fazia. Como se ele estivesse enaltecendo, sabe, as qualidades dela. O que ela fazia curso, que ela fazia faculdade, que ela tinha não sei o quê, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, olha, não precisa ficar falando o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Você já me falou isso várias vezes. Irmãos, na hora que eu falei isso, o adversário tomou o Eduardo. A gente tinha acabado de passar no Mac, no Drive, e comprado um lanche. Ele jogou o lanche no carro, ele fez a maior sujeira, ele saiu nervoso, falou: desce do meu carro, você já sabia dessa situação, você já sabia dessa história, por que você tá fazendo isso, que não sei o quê, você já sabia que existia essa moça. Tipo assim, irmãos, foi uma coisa horrível. O jeito que ele falou comigo foi demoníaco. Foi horrível, ele ficou muito nervoso. A gente não dá certo junto, que não sei o quê, ou pelo menos eu te falei a verdade, se eu tivesse mentido pra você era pior, ou talvez seria melhor, que não sei o quê. Ok, eu saí do carro, beleza. Isso foi, irmãos, no final de fevereiro. Aí tudo bem, né? Eu saí, eu não consegui nem chorar no dia que eu fiquei tão espantada, mas eu sabia que Deus estava no controle. Ok, aconteceu isso quando foi uma semana depois disso, dessa discussão no carro, eu vi uma foto no status dele de madrugada com ela, no status do celular dele com ela, os dois juntos, abraçados. Aquilo me fez muito mal, irmãos. Eu respondi aquela mensagem. Tipo assim, eu respondi aquele status, mas ele não respondeu de volta. Então, assim, sabe, foi muito difícil, porque eu sabia que os dois estavam juntos. Então, assim, eu falei, nossa, ele mentiu pra mim. Ele falou que ela não existia mais na vida dele, que ele não queria mais ficar com ela. Que a mãe dele tava cuidando da criança, mas que não tinha nada a ver, que ele não ia misturar as coisas. Mas, enfim, ele tava ficando com ela novamente. Ela tava frequentando a casa da mãe dele e tudo, com bem mais frequência, fez amizade com a família dele. Ok. Só que nessa mesma época que eu percebi que os dois estavam juntos, que essa moça tinha já ganhado, conquistado a família dele, eu peguei e fiquei mais na minha, né? Fiquei mais na minha, mas com aquele aperto no coração, sabe? Só que até então, irmãos, ele ficava me procurando. Ele me procurava, ele mandava mensagem às vezes. Às vezes ele aparecia na minha casa de repente, assim, do nada. Aí eu perguntava pra ele, assim, se estava tudo bem. Não queria ficar falando muito dela. Porque até então, não é bom a gente ficar perguntando, fazendo um monte de questionamentos sobre a OM, né? Ou o H. A gente tem que crer que Deus está agindo em nosso favor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como em Romanos 8:28. Então, assim, eu guardei isso no meu coração. Então, eu sabia que, independente se estava me procurando, se ele não estava, que Deus estava agindo. Só que, assim, dentro do meu coração, eu ficava, Senhor, afasta essa moça da nossa vida. Se ele está me procurando é porque ele ainda me ama, é porque ele não está feliz com ela, porque ela não é a mulher que o Senhor preparou para ele. E buscava a Deus e orava a Deus. Sabe, ele me procurava, sabe, eu beijava ele, irmão, só que eu sabia que eu estava fazendo errado, que eu não podia fazer aquilo, eu me sentia mal, eu me sentia ousada. Era terrível, irmãos, era muito difícil. E daí então, que eu percebi que ao mesmo tempo que ele estava ficando com ela e estava me procurando, eu comecei a orar muito a oração da cerca de espinhos. Oséias 2, 6, 7. Então, assim, eu tava orando muito acerca de espinhos, orando bastante. Eu não conseguia orar de madrugada. Às vezes eu queria orar de madrugada, só que assim, como eu acordo bem cedo para trabalhar, eu não conseguia.
Então, antes de dormir, eu pegava minha Bíblia, ajoelhava, orava, e foi assim durante bastante tempo, irmãos, antes da restauração acontecer. Aí tudo bem, eu orava acerca de espinhos, ele me procurava, só que teve um dia que eu dei um basta. Eu falei assim: olha, Eduardo, se você tá com essa moça, então você tem que ficar com ela. Porque até então, irmão, depois desse status, ela já postou mais status depois. Então eu vi que os dois realmente estavam juntos, mesmo ele negando. E esse status, eu sabia que era ela que postava, por quê? Porque era sempre de madrugada. Tipo, a pessoa postava de madrugada e quando era de manhã, apagava. Ou seja, ela postava aquilo enquanto ele estava dormindo e de manhã ela apagava para ele não perceber, porque ele não gosta que mexa no celular dele, que é um celular, inclusive, da empresa. E depois de tudo isso, eu fiquei sabendo que era ela mesma que fazia isso. Que era para me atingir mesmo, para me provocar. Aí, tudo bem, né? Aconteceu isso. Aí, irmãos, depois de tudo isso, eu falei pra ele: ó, se você tá com a pessoa, você tem que ficar com ela, né? Respeita ela, não fica me procurando. Já que você quer que dê certo, você tem que ser fiel a ela. Já que você gosta do filho dela, né? Respeita os dois, né? Constrói uma família com ela. Só que assim, irmãos, eu falava isso, só que eu sabia que eu não podia ficar falando isso. Tipo assim, constrói uma família com ela, vê se vai dar certo. Porque a nossa palavra tem poder. Então, o certo era eu falar assim: ó, Eduardo, decide o que você quer da sua vida. E, né, se for da vontade de Deus, a gente vai ficar junto, né? Vai ser de acordo com a vontade de Deus e a permissão de Deus. Mas faça a sua parte, né? Se você tá feliz com ela, não fica me procurando. Aí teve uma época que eu comecei a mudar meu palavreado, né? Aí eu falava assim. Aí, ok, tudo bem, glória a Deus. E eu peguei e orando acerca de espinhos, né? Depois que eu conversei desse jeito com ele, passou uma semana, ele me procurou de novo. Por incrível que pareça, eu, tipo assim, naquela conversa, eu deixei ele ciente de que daquele jeito eu não queria, que ele não podia ficar me procurando, que ele tinha que decidir o que ele queria da vida dele. E passou depois de uma semana, ele me procurou, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei dela, ele não quis falar. Ó, não me fala daquela pessoa, por favor, não vamos tocar nesse assunto. Eu tô aqui preocupado com você, porque eu gosto de você e a mulher que eu amo é você. Aí eu falei assim: tá, tudo bem. Aí, depois desse dia, eu peguei e falei assim: ó, não vou ficar mais perguntando dela, vou deixar Deus agir. E até então, irmãos, Deus falava muito comigo. Irmãos, Deus usava muito, muito, muito o irmão Alan para falar comigo com relação à palavra, sabe? O irmão Alan tem um dom lindo da palavra de Deus, a coisa mais linda. Tinha dias que eu ouvia a palavra dele, que tipo assim, eu orava, pedia uma resposta para Deus, eu tava angustiada, eu tava desesperada. Eu falava: Senhor, já passou tantos meses, Senhor, e nada aconteceu. Senhor, me dá uma resposta, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Meu coração tá agitado, o irmãozão não tava conseguindo produzir bem no meu serviço, sabe? Tava complicado, tava muito difícil. Os irmãos que passam por isso, sabe como é? Aí eu peguei e Deus sempre mandava uma palavra pelo irmão Alan. Uma palavra que eu gosto de todas, eu amo todas, as palavras são muito boas, são muito proféticas, lindas e consoladoras para quem está passando pelo deserto. E tem uma palavra que eu ouvi que é o nome da palavra, né? O título é A Falsa Felicidade, que fala que todo homem, toda mulher que está longe dos planos, dos propósitos de Deus, eles não são felizes. Não importa o que a mulher seja, a OM seja, não importa o que o OH seja, se o seu cônjuge, o seu noivo, o seu namorado, ou a sua esposa, a sua namorada, não importa, a sua noiva, o que eles estejam fazendo, se eles estão fora do plano, do propósito de Deus, eles não estão felizes, não adianta. Por mais que eles demonstrem que estão felizes, eles não estão. E a nossa oração tem muito poder. Ah, irmãos, detalhe, essa moça, ela dirigia. E eu tenho habilitação há 4 anos e eu nunca dirigi. Então, vocês acreditam que quando eu fiquei sabendo que a moça dirigia, que ela andava pra cima e pra baixo, nossa, irmãos, me deu um desejo no meu coração de dirigir. Eu falei assim: não, eu quero dirigir. Eu quero também, já que ele ficou com ela porque ela tem essas qualidades, eu também quero ter, eu também tenho capacidade, que não sei o quê. Fiz a primeira aula de direção. Quando eu fui fazer a segunda, começou essa pandemia. Eu não continuei, não deu para continuar, foi impossível. A autoescola até fechou. Então, isso Deus me prova que a gente não precisa ficar tentando ser o que a outra pessoa é, tentando se espelhar no que a outra pessoa faz, porque cada um, irmãos, tem as suas qualidades. Se ele me amou do jeito que eu era, mesmo tendo habilitação sem dirigir, eu não precisava começar a dirigir do dia para a noite para ele decidir ficar comigo, para ele lembrar que ele me amava. Eu não precisava disso. E Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Eu ainda, irmãos, não estou dirigindo, mas eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo,
eu vou dirigir, vou ser uma ótima motorista. Então, não preciso, sabe, ver ela com isso e sentir o desejo no meu coração de dirigir para ser, assim, igual a ela ou superior a ela. Não tem como. Não tem como. Cada um tem suas habilidades, tem seus dons, tem suas qualidades. E a mesma capacidade que ela tem, eu também tenho. Mas Deus não ia usar isso, né, para me abençoar. Deus, sabe, usou outros meios de fazer com que a restauração acontecesse. Enfim, irmãos, depois de tudo isso, depois da última vez que ele me procurou, ele sumiu. Ele me procurou no começo de junho desse ano, no começo agora de junho. Não, desculpa, no começo de maio ele me procurou. Foi a última vez, até que foi um encontro agradável, né? E depois disso ele sumiu. Ele sumiu durante mais de 20 dias. E eu orando a Deus, Deus estava já me preparando, porque assim, eu acreditei que a restauração já estava próxima. Falei, Senhor, em janeiro não deu muito certo, né? Foi uma reconciliação. Mas agora eu creio que em nome do Senhor Jesus vai ser a restauração definitiva. Eu peguei e orando a Deus, buscando a Deus, orando acerca de espinhos continuamente. Irmãos, só jejum que eu nunca consegui fazer muito porque eu não consigo ficar muito tempo sem comer e o meu psicológico não deixa eu fazer jejum. Eu fiz jejum, eu acho que uma vez só e deu certo. Mas depois disso eu não fiz mais. Então eu sempre pedia perdão para Deus e falava para Deus da minha limitação. Então a restauração aconteceu mesmo eu orando, né, buscando a Deus na igreja e ouvindo a palavra. Se eu falar que eu fiz muitos jejuns, eu não fiz, mas Deus trabalha na forma de cada um de um jeito. E referente ao meu deserto, sinais externos eu quase não tinha, tá? Deus me dava muito sinal, assim, através da palavra, né? Através de uma frase que eu via, uma página evangélica, através de uma pregação, mas, assim, sinais externos eram bem poucos. Uma vez eu vi uma irmã falando que tem casos que Deus dá sinais, tem casos que não, porque Deus conhece nosso coração, Deus sabe quem aguenta, né, enfrentar sem ver sinais, quem aguenta, né, firme e quem não aguenta. Então, no meu caso, Deus sabia que eu aguentava, porque assim, até então, eu sempre fui uma pessoa muito forte, né? É claro, por fora, por dentro, né, os irmãos sabem que por mais forte que a gente seja, por mais orgulhoso que a gente seja, passar por um deserto é uma fase muito triste, muito humilhante, sabe? A gente fica sem amigos, sem parentes, a gente já não procura mais ninguém, a gente não conta nossa vida para ninguém, é só entre a gente e Deus. E irmãos, é a melhor escolha que a gente faz, desabafar com Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar a qualquer momento, é o único que está 24 horas pronto a nos ouvir. Então, escolher buscar a Deus, escolher dividir a minha vida com Deus foi a melhor coisa que eu fiz e eu nunca me arrependo. Hoje eu posso viver sem a minha família, viver sem o Eduardo, mas eu não posso viver sem a presença de Deus. Então, assim, irmãos, Deus já estava me preparando para a restauração. Mesmo ele sumiu, irmãos, ele sumiu de vez, não vi mais ele. Aí, o que aconteceu? Eu buscando a Deus, orando acerca de espinhos, para que a restauração acontecesse, porque eu sempre tive muita fé, mesmo sem ver nada. Teve uma fase que eu não vi nada, tinha algumas fases que eu não via nada, pelo contrário, quando essa moça começou a postar esses status e tal, eu ficava assim, meu Deus do céu, parece que as coisas só pioram, Senhor, tem misericórdia. Tinha dia que eu me desesperava, irmãos. É muito difícil, eu sentia muito medo, só que aí Deus mandava a palavra e me consolava. Eu participei, assim, das orações da meia-noite do Guapo, me ajudaram muito, muito, muito. Eu amo demais o Guapo. O Guapo, assim, é uma pessoa muito usada por Deus. O Guapo, ele não tem distinção de se é um casamento, se é um relacionamento, se é um noivado, se é um namoro. Deus fala com o Guapo de uma forma que a gente se sente, assim, tão... a gente, sabe, a gente fica, assim, numa esperança tão grande, numa fé tão grande. Isso me cativou muito no Guapo, porque o meu era relacionamento. Tem canais, irmãos, que os irmãos dos canais são muito focados em casamento, não falam muito em relacionamento. Já o Guapo e o Alan, principalmente o Guapo nessa parte, fala muito, a todo momento ele fala de relacionamento, de namoro, de noivado. Então, assim, quem tá buscando pela restauração do relacionamento, do namoro e do noivado, se apega ao Guapo, porque ele tem uma forma muito bonita de falar. Deus usa ele de uma forma que entra no nosso coração e que a gente, sabe, a gente faz renascer uma fé de onde a gente nem sabia que a gente tinha. Então, irmão Guapo, Deus te abençoe. Irmão Alan, Deus te abençoe também. Eu oro também pela restauração de casamento de vocês e creio que a vitória é de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Enfim, irmãos, voltando ao assunto para finalizar, depois que ele ficou sumido 20 dias, quando foi no final de maio, exatamente no dia 28 de maio, ele me ligou durante o dia para falar sobre algumas despesas que a gente tem juntos, de cartão de crédito e tal. E ele me falou que sofreu um acidente de moto. Ele, ó, eu sofri um acidente de moto. Detalhes, irmãos, a última vez que eu vi ele, antes desse acidente, ele tava com essa moto. E eu olhei para essa moto que ele tava e Deus colocou no meu coração. O Eduardo não vai ficar muito tempo com essa moto. Não vai. Ele não vai ficar muito tempo com essa moto. Então eu senti no meu coração que alguma coisa aconteceu. Ele ia vender, ou ele ia trocar. Ia acontecer alguma coisa. A moto ia quebrar, que ele não ia ficar com aquela moto. Irmãos, num belo dia, nesse dia que ele falou comigo, ele me ligou, falou de despesa, nem falou da gente, né? E falou pra mim assim, faz 5 dias que eu tô de molho, faz 5 dias que eu sofri um acidente de moto. Eu falei assim, sério? Aí ele falou assim, sério. Eu falei, caramba, você estava sozinho? Ele falou, não, não estava sozinho. Eu falei assim, tá bom, entendi. Bom, então tá, mas você tá bem? Tá melhor? Tô me recuperando. Tô 5 dias sem trabalhar. Eu falei assim, nossa, caramba, né? Beleza, irmãos. Ele falou, não, mas eu vou ficar bem, obrigada. Só liguei para perguntar das nossas despesas mesmo, do que eu tenho que pagar, do valor, tal, tal. Falei, tá bom, é isso. Acabou, desligou o telefone. Isso foi na parte da tarde. Aí eu fiquei no meu coração, meu Deus do céu, sofreu um acidente de moto, nossa, que estranho. Só que assim, irmãos, quando ele falou isso, há 5 dias eu tô de molho, há 5 dias antes desse acidente, dele me contar isso, no dia do acidente dele, Deus me mandou uma palavra falando que ia pesar a mão. Eu não lembro qual parte da Bíblia que fala, não vou lembrar agora, mas a palavra foi aquela do rei que estava assim bebedando com as pratas, né, do templo, e Deus, né, Deus aparece em forma de espírito com uma mão, escrevendo uma frase na parede para o rei, que o rei estava se embebedando, que o rei estava, né, fazendo, fazendo assim, tipo assim, irmãos, zombando das coisas de Deus, né, levando tudo na brincadeira, se embebedando com as coisas sagradas, com as coisas santas, e que Deus ia fazer justiça, que Deus ia dividir e que aquele reinado ia se acabar. Então, nesse dia, eu ouvi essa palavra. Então, eu falei assim, nossa, Deus tá agindo, né? Deus falou que ia pesar a mão. Eu falei, nossa, será que Deus vai pesar a mão sobre a vida do Eduardo? Fiquei naquela expectativa, né? Falei, aí Deus falou na palavra ainda, se prepara que você vai ficar sabendo. Quando foi 5 dias depois, eu fiquei sabendo daquilo, do acidente. Aí eu juntei as datas, eu falei assim, nossa, no dia que Deus pesou a mão, que ele sofreu acidente de moto, foi o dia que eu ouvi aquela palavra. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei, nossa, chocada. Aí ele me contou tudo, do acidente, desligou o telefone, ok. Quando foi no mesmo dia que ele me ligou à noite, ele me mandou uma mensagem, Maiara, você já tá em casa? Eu estranhei, falei assim, não, eu tô no trem, tá bom, quando você chegar em casa você me liga, tá? Ou você me manda mensagem pelo WhatsApp. E assim, irmãos, eu tinha deixado ir. Então assim, ele tava bloqueado no meu WhatsApp. Ele tava bloqueado no meu WhatsApp, eu também ele também tinha me bloqueado, a gente se bloqueou pra gente não ter contato. Foi aí que eu deixei ir. Que foi, antes de ele me mandar essa mensagem, foi quase um mês antes. Eu tinha deixado ir de vez, né? Não tava procurando, tava focada em outras coisas e tinha bloqueado ele. Só que até então, eu não tinha excluído o contato dele, só tinha bloqueado e ele também tinha me bloqueado. Aí eu coloquei assim, no nome dele: Deus está agindo. Eu não coloquei o nome Eduardo, eu apaguei o nome Eduardo e coloquei Deus está agindo. Então, irmãos, depois disso, toda vez que ele me ligava, estava escrito Deus está agindo. Isso era para me lembrar que, independente da situação, Deus estava agindo. E essa frase, ela tá até hoje no meu celular. E agora, depois desse testemunho, eu vou voltar o nome dele para Eduardo, né? Então, assim, irmãos, ele me procurou naquele dia, eu mandei mensagem no WhatsApp dele, ele falou como foi o acidente, tal, tal, ok, só que não falou que foi com a moça, até então eu também não tava perguntando muito, e ele falou assim, eu tô sentindo muita falta de você, quando a gente ama é muito difícil ficar longe, esses dias que eu fiquei de cama, que eu fiquei acamado, eu percebi que realmente eu te amava, que você faz muita falta na minha vida, eu queria você aqui comigo, sabe, pra mim pelo menos ouvir sua voz. Irmãos, ele me procurou com o coração tão quebrantado, sabe? Esse acidente fez com que as escamas dos olhos dele caíssem. E ele realmente viu o quanto ele me ama.
Então, assim, eu fiquei muito emotiva. Aí eu senti dentro do meu coração, eu senti uma paz. Ao mesmo tempo que eu tava preocupada, porque ele se machucou bastante no acidente, ele perdeu a moto praticamente. Eu tava muito feliz, porque Deus estava agindo. Através daquele acidente, Deus permitiu que os olhos dele se abrissem. E, irmãos, depois disso, que foi depois desse dia 28 de maio, de lá pra cá, irmãos, foi só vitória. Ele me procurou bem mais carinhoso, ele me explicou depois, né, de um tempo, assim, umas 2 semanas, que a gente já estava voltando a se falar, voltando a se ver, né, que ele estava acidentado, mas que eu estava ajudando ele a se recuperar, tudo. Ele me falou que sofreu um acidente com a moça, que ela levou ele para uma festa, chamou ele para ir para uma festa e ele bebeu muito. E ele falou que naquele final de semana ele não podia beber porque ele estava trabalhando, ele ia trabalhar os 2 dias, sábado e domingo. E ela levou ele para uma festa que ele e incentivou ele a beber muito e ele foi voltar para casa com ela de moto e tal, e os dois caíram e os dois se machucaram todos. No hospital ela culpou ele, falou que pediu para ele não correr, ele ficou muito revoltado com ela, falou um monte, umas poucas e boas para ela. E assim, na palavra que o Senhor mandou naquele sábado, que Deus falou que ia pesar a mão, Deus falou assim, ó, a minha espada da justiça vai dividir, vai haver uma divisão. Então, quando aconteceu isso, que eu fui juntando as peças, sabe? Deus colocou no meu coração. A divisão que eu falei que ia fazer, ela vai para um lado e ele vai para o outro. Eu estou dividindo, eu estou separando esses dois. E assim, irmão, eu creio que quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. E eu creio que quando Deus abre uma porta, também ninguém fecha. É isso que a palavra de Deus fala. Então, a porta que Deus fechou na vida dessa moça, com relação ao Eduardo, não vai se abrir mais, porque Deus fechou e não tem quem abra. E a porta que Deus colocou, porque Deus já falou para mim, eis que eu coloco uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. É a porta da restauração. Irmãos, enfim, vai fazer um mês. Ah, não, olha, hoje é dia 28. Olha, glória a Deus. Hoje faz um mês que a minha restauração aconteceu. Eu tô muito feliz. Depois disso, Deus preparou uma casa pra gente. Uma casa que, na verdade, a gente já tava vendo essa casa na primeira vez que a gente se reconciliou, mas que na época não tinha dado muito certo. Irmãos, eu tava buscando a palavra. Deus abençoou a gente com uma casinha. A gente alugou uma casinha. Agora a gente vai casar em nome do Senhor Jesus Cristo. Já começamos a comprar as coisas. A minha família ficou feliz. A família dele também ficou feliz. Eles estão um pouco resistentes, né? Mas eles estão contentes porque a nossa vida mudou muito de um mês pra cá. A moça, ele já falou pra ela que ele não, que para ela não ficar esperando por ele, porque até então eu fiquei sabendo, ele me falou que ela mandou uma mensagem pra ele falando que tava esperando por ele. Mas ele falou que não adianta você me esperar, porque a gente não vai dar certo junto. Ele tentou colocar na cabeça dela que os dois nunca mais vão ficar juntos. Porém, irmãos, ela tem um filho de 3 anos que diz ele que se apegou bastante e que às vezes ele sente muita falta do menino que ele não consegue nem comer. Só que assim, irmãos, quando ele fala da criança, eu me sinto mal às vezes, porque ele fala que não sente fome, ele fala que fica preocupado, ele fala que fica com dó do menino, que ele queria ajudar o menino, ele queria pegar o menino para cuidar do menino, para ver o menino pelo menos uma vez no mês. E assim, irmãos, eu sinto no meu coração de a gente não fazer isso. Mas eu tô orando a Deus para Deus libertar ele desse sentimento. Mas eu creio que Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo. Enfim, irmãos, eu já falei muito do que aconteceu. Eu tô muito feliz, tô na minha casinha. A gente tá começando tudo do zero, tá ficando tudo tão bonitinho, irmãos. Sabe, hoje em dia eu tenho paz, hoje em dia eu sei que meu relacionamento tá sendo construído na rocha, que é Jesus Cristo. Irmãos, não desistam, tenham fé, acreditem que se Deus promete, Ele cumpre. Irmãos, orem pela cerca de espinhos, porque ela se cumpre, ela faz a diferença, ela resolve. A cerca de espinhos é muito importante. Como eu posso falar? Ela é eficaz, sim. No mundo espiritual a gente ora, Deus faz conforme a nossa oração. Irmãos, eu orava no meu serviço, sabe, irmãos? Na hora do meu almoço eu saía, eu ia para um lugar distante de todo mundo, eu ouvia a palavra, eu clamava, eu chorava. Irmãos, até então eu não contava para ninguém o que estava acontecendo, eu guardava tudo no meu coração, sabe, irmãos? Ah, detalhe, irmãos, na época do meu deserto, Deus usou, o adversário usou a minha mãe, e minha mãe, sabe, me humilhava muito. Minha mãe, sabe, foi muito usada pelo adversário. Eu também tive bastante problema com a minha mãe. Minha mãe falava que eu tava indo congregar por interesse, que eu tava indo pra igreja só pela restauração. Ai, você tá indo pra igreja só pro Eduardo voltar com você, que não sei o que, para de ser falsa.
Eu ouvia tanta coisa, irmão, tanta coisa horrível. E eu sabia, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais tanta injustiça, sabe? A minha mãe, as duas pessoas que eu mais amo, sabe, Senhor, sabe, contra mim, a família dele que eu sempre amei muito, Senhor. De repente, sabe, contra mim, a favor daquela moça, Senhor, faça justiça, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça justiça. Irmão, eu clamava por justiça de noite, irmãos. E hoje, depois de mais de 8 meses, Deus restaurou. Eu tô bem, tô feliz. Deus preparou um carro para ele novo, irmãos, novo, um carro novo para ele. Ele nem tem moto, nem tem carro enrolado, porque antigamente ele fazia um monte de rolo com carro, irmãos. Deus preparou um carro novo para ele. A empresa dele ajudou ele a conseguir um carro, Senhor, irmãos. E assim, as coisas estão acontecendo, sabe? Estão me trazendo paz, estão me trazendo bom ânimo. Eu tô feliz, irmãos. Eu não tenho medo dessa moça reaparecer. Eu não, sabe, por mais que eu fique meio assim, sabe, com essa criança que ele se apegou, eu sei que Deus vai libertar a gente dessa criança. Eu sei que as coisas vão acontecer de uma forma, sabe, natural, que Deus vai, sabe, colocando cada coisa no seu lugar. Sabe, assim, irmãos, eu tô muito feliz, sabe? Eu tinha que gravar meu testemunho, não podia passar de hoje, já faz um mês. Eu confesso, assim, que eu queria contar com bem mais emoção, mas, assim, eu tô contando de uma forma do que eu lembro, são muitos detalhes, mas, assim, irmãos, eu posso falar com todas as letras. Aquele que promete é fiel para cumprir. Irmãos, não desistam, eu vou continuar orando por vocês. Às vezes, eu gosto muito de ouvir testemunho, eu ainda ouço testemunho, né, no canal dos irmãos. Não estou participando muito das lives e nem da batalha de meia-noite, mas os irmãos estão todos nas minhas orações. Às vezes, a batalha da meia-noite, assim, eu não ouço meia-noite, mas eu ouço no outro dia de manhã, porque eu gosto. Guapo, Deus te abençoe. Alan, Deus te abençoe. Eu amo muito vocês, todos os demais também do canal de restauração. Que Deus abençoe a todos. O Walter, sabe? Que o Senhor recompense vocês com esse trabalho maravilhoso. Pode ter certeza absoluta que tudo tem um propósito e que Deus está usando vocês, a história de vocês, a situação que vocês estão vivendo para abençoar outras vidas. Primeiro é em vocês e depois é através de vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu glorifico muito a Deus e eu amo vocês em Cristo. Eu acho que o maior presente que Deus me deu durante esse deserto foi a oportunidade de conhecer pessoas abençoadas e usadas, tão guiadas pelo Espírito Santo como vocês. Eu quero ouvir, Guapo, eu tô muito ansiosa para ouvir a musiquinha da Flor, porque toda vez que eu ouvia a música da Flor, eu falava assim, Senhor, eu quero ver o meu testemunho, eu quero ver a musiquinha da Flor tocando. Aí eu vou falar, Deus fez, chegou a minha vez. E eu fico muito feliz. Agradeço muito a Deus por tudo, por esta força, por esta oportunidade. Estou muito emocionada. E eu peço do fundo da minha alma que Deus abençoe vocês. E Guapo, Alan, não desista. A vitória é sua. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tô muito feliz. Eu não sei nem como eu expresso a minha gratidão. Agora, a luta é para mim montar minha casa, comprar as coisas, porque eu tô começando do zero. Mas eu sei que Deus proverá e que os irmãos possam continuar com esse trabalho lindo para a obra de Deus, porque os irmãos serão ricamente compensados. Eu amo todos em Cristo, assim como Deus restaurou o meu relacionamento, Ele vai restaurar o de vocês, namoro, noivado, casamento, não importa o que a gente esteja precisando. O que vale mesmo para Deus é a nossa fé. Então, todas as coisas são possíveis ao que crê. Irmãos, se posicionem, orem, porque no de repente o milagre, com certeza absoluta, em nome do Senhor Jesus Cristo, acontece. Um beijo e até uma próxima, né? Eu depois, se Deus preparar, eu quero contar o testemunho do meu casamento, tá bom? Eu tô muito, muito, muito feliz e eu tava muito ansiosa para que esse dia chegasse e depois de 8 meses, esse dia chegou. 9, né? Agora 9, porque aconteceu a restauração há um mês atrás. Eu glorifico em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a todos. Amém.